Meus amigos, o bicho tá pegando lá entre a diretoria do Vasco da Gama. É o que a gente sempre vinha falando. VPs do Vasco estão cobrando aí participação e transparência. É o que a gente falou, tem que ter transparência aí nessas negociações com a 777. Nesse vídeo. Olha, grupo de vice-presidentes e aliados de Jorge Salgado cobram maior participação e transparência na negociação aí com a 7777 Partners. A gente sempre fala, os amigos aqui também do canal sempre falam da questão de transparência que nunca teve nessa questão da negociação com a 777 Partners. Já tá dando merda lá e os VPs estão reclamando que não estão participando de algumas decisões que estão sendo tomadas entre a diretoria e a 777 Partners. Olha, prestes a ser concluída e votada por conselheiros e sócios do Vasco, a negociação entre o clube e a 777 Partners vem gerando muitos ruídos internos. Um grupo aí formado por 6 vice-presidentes da atual gestão enviou uma carta com questionamentos ao presidente Jorge Salgado, cobrando uma maior participação e mais transparência nessa questão do processo. O documento aí, ele segue assinado por Fábio Nogueira, VP de Patrimônio, Marcel Cascuz, VP de Esportes Olímpicos e Paralímpicos, e ele também é membro do Comitê Consultivo de Futebol. Vitor Roma! Vitor Roma está cobrando também, que é o VP de Marketing. O Maurício Correia, VP de Relações Públicas. Horácio Júnior, VP de Relações Social e História. Rafael Cobo, VP Médico. Além do conselheiro Luiz Aragão, conselheiro. E todos os aliados de Jorge Salgado cobrando transparência. O documento aí foi publicado primeiramente no UOL e o GE também teve acesso e conversou aí com alguns nomes envolvidos. Todos os dirigentes que a assinaram são favoráveis à SAF, mas levantam aí alguns pontos que acreditam que precisam ser melhor discutidos para que o Vasco associativo não seja penalizado. Será que eles lá estão preocupados com isso? Será que a gestão, a cúpula, está preocupado com o Vasco associativo, né? Com os perigos que podem ocorrer nessa negociação se não for bem gerida? Eu acho que não. Por isso esses VPs aí estão preocupados com a falta de transparência. Eles apontam falta exatamente isso aí. Falta de transparência em alguns temas e acham que as fronteiras entre clube e SAF precisam ser melhor definidas. Olha aí um trecho da carta. Os vice-presidentes citam o encontro com executivos da 777 Partners que aconteceu aí na semana passada, aquela reuniãozinha que Jorge Salgado roncou, dormiu, né? E reclamam de terem ficado aí de fora de decisões importantes nas negociações. Em uma parte da carta diz o seguinte, olha, na reunião com o líder do projeto pela KPMG, realizada na última sexta-feira em São Januário, ficou claro que negociações-chave transcorreram por meses, meses, sem que os VPs tenham tido ciência ou participação nelas. Isso é sério, isso é uma diretoria rachada, isso é um problema. Olha aí, os problemas aparecendo. E ele diz que isso torna a posição do clube frágil e arriscada em um processo tão vital para a história do Vasco. Eles dizem mais, entendemos que a empresa contratada está avançando sua atuação sobre competências que não são delas. Mas quem é que está dando carta branca para que a empresa age assim? Quem está dando carta branca? E diz mais, sem o envolvimento das áreas envolvidas e sem conhecimento dos assuntos que discutem. Olha, nós sabemos que a 777 Partners é bebezinha no ramo do futebol,
né? A 77 Partners mexe com aviões, com aeronaves, com outras coisas. Está começando agora no ramo do futebol, não tem experiência nenhuma nesse ramo, e isso pode ser, de uma certa forma, prejudicial ao Vasco. E essa preocupação também está na mente desses VPs que estão cobrando aí transparência em toda essa negociação. Olha, e tem mais. Os dirigentes também citam o fato de a KPMG ter assumido a liderança do projeto, deixando a Ernst Young, que prestou consultoria e estaria mais por dentro do clube, segundo eles, à margem dessa negociação, não é? Estão preocupados aí. O que está acontecendo? Que estão dando carta branca aí para a KPMG e deixaram uma outra empresa que já estava aí por dentro de toda a situação e por dentro do clube. Estão preocupados. E diz mais, torna-se espantoso que as negociações não levem em consideração o resultado da consultoria que contratamos junto a Ernst Young, com o qual o clube gastou quase R$200 mil com o objetivo de propor ideias de carry outs. Eles estão preocupados porque gastaram quase R$200 mil com uma consultoria de uma empresa, a Ernst Young, e não levaram em consideração isso aí. Não levaram em consideração os resultados dessa consultoria. E aí foram e chamaram a KPMG. Enfim, há muita falta de transparência, há muitas coisas que estão acontecendo aí por trás dos bastidores nessa negociação com essa 777 Partners, que esses VPs estão cobrando e querem explicações sobre tal negociação. Além de Jorge Salgado, a negociação com a 777 Partners tem tido como protagonistas, né, os principais, né, os vice-gerais Carlos Osório, Roberto Duque Estrada, o VP jurídico Zeca Bulhões e o VP de finanças Adriano Mendes e só. E aí os outros VPs estão se sentindo jogados às traças, jogados de lado. Não estão participando das reuniões, não estão sabendo de nada e mandaram uma carta para o presidente do clube, Jorge Salgado, o presidente da liminar. Eu vou deixar essa carta aí na íntegra, que será lida aí pela nossa secretária eletrônica. Ô, Léo Lacerda, não é só você que tem a secretária eletrônica, não. Eu arrumei uma também. Um abraço aí, o meu amigo Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos. Um abraço para você, tá? Nós vamos deixar com você a íntegra dessa carta e aí você tirem as suas conclusões do que está acontecendo lá. Para você que está apoiando aí, né, a SAF com a 777 Partners e na gerência dessa gestão, percebam aí os problemas que já começam a aparecer. Percebam aí os problemas entre os VPs de falta de transparência, que precisa inclusive ser colocado para os sócios, que são os verdadeiros donos do clube e que são aqueles que vão votar se isso acontece ou não. Falta de transparência é muito sério. Vou deixar com vocês aí na íntegra a carta pela nossa secretária eletrônica. Um abraço aí para você. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. Tchau, gente! De Vitor Roma, Horácio Júnior, Fábio Nogueira, Marcel Cascuz, Maurício Correia, Rafael Cobo e Luiz Aragão. Para presidente Jorge Salgado. Reflexões sobre o momento do Vasco. A aprovação da SF é um dos movimentos mais importantes da história do clube, e será lembrada eternamente, tanto pelos seus benefícios quanto pelas suas falhas. Cabe a nós, dirigentes do clube, tomarmos os cuidados necessários para que o clube com a história mais importante de todo o futebol brasileiro, seja capaz de escrever mais um capítulo glorioso de sua trajetória. Desde o princípio das negociações com a 777 Partners, alertamos sobre a necessidade de maior envolvimento dos vice-presidentes, sobretudo em negociações que envolvam suas áreas. Na reunião com o líder do projeto pela KPMG, realizada na última sexta-feira em São Januário, ficou claro que negociações-chave transcorreram por meses sem que os VPS tenham tido ciência ou participação nelas, o que torna a posição do clube frágil e arriscada em um processo tão vital para sua história. Entendemos que a empresa contratada está avançando sua atuação sobre competências que não são dela, sem envolvimento das áreas envolvidas e sem conhecimento dos assuntos que discutem.
As promessas de inclusão dos VPS em momento oportuno nunca se concretizaram, o que se converte em risco para as negociações, que precisam ser conduzidas de maneira eficiente, sob pena de resultar em acordos ruins e potencialmente questionados pelos sócios na Assembleia Geral. Estes sócios, diga-se, não encontram no atual estágio das negociações garantias acerca de seus direitos adquiridos. E eles não são importantes apenas na aprovação da SF na AGE, são também a principal fonte de receita do clube social, a partir da aprovação do acordo com a 777. Falhar com ele significa falhar com o Vasco, com sua história e com o seu futuro, dado o risco real de insolvência, caso os sócios estatutários se afastem do clube. Reiteramos que uma história de 120 anos não pode ser manchada por erros na condução das negociações. E o sucesso das negociações não é um fruto do acaso, mas do trabalho e do zelo. Por isso, torna-se espantoso que as negociações não levem em consideração o resultado da consultoria que contratamos junto à Y, com a qual o clube gastou quase R$200 mil, com o objetivo de propor ideias de carve-out. Se a KPMG se debruça sobre o tema há meses, a consultoria perde o sentido. Sobre esse tema, este grupo de VPS encontra imensa dificuldade de acessar informações fundamentais para o processo de carve-out que se encontra em curso, como folha, receita, custos estimados, investimentos, entre outros. Se os vice-presidentes do clube não são envolvidos em temas tão sensíveis para suas áreas, o clube perde força em sua capacidade de fechar um bom deal. Diante do exposto, requeremos que o processo, tão decisivo para o clube, seja transparente e tenha participação de forma direta e efetiva na negociação e validação das seguintes questões: licenciamento de marca, Vasco Academy, direitos adquiridos dos sócios estatutários e receitas de associação, legado histórico e exploração dos programas envolvidos, tour, espaço experiência. Colégio Vasco da Gama. Uso de áreas compartilhadas do clube, esportes além do futebol, instalações físicas. Uso compartilhado de áreas meio, marketing, relações públicas, financeiro, jurídico, secretaria. Contrato com fornecedor de material esportivo. É fundamental esclarecer que todos somos entusiastas da SF, e sem exceção, atuantes no apoio operacional e político ao seu processo de aprovação. Tal entusiasmo se materializa no objetivo de garantir o sucesso das negociações, com impactos positivos para o futuro do clube. Preocupados com o resultado do processo, constatamos que a condução das negociações, por um grupo muito restrito, sob a justificativa do risco de vazamento de informações sensíveis, levou a um debate empobrecido, arriscado e improdutivo. Ainda há tempo para correções de rumos, mas o momento é agora.